Fala galera, tudo bom? É com imenso prazer aqui que eu abro o canal aqui para iniciar essas videoaulas que eu vou produzir aí durante esse período da quarentena. É um teste, é uma brincadeira, eu quero tentar aprender a ser produtor de conteúdo. Então, espero que a cada dia eu ganhe mais. É bom vocês deixarem os likes de vocês aí, ou os dislikes, falar o que eu tenho que melhorar, o que precisa mudar. Eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Então, eu vou dar continuidade à matéria, que a gente já começou a aprender aí durante o ano letivo. Então, a gente falou de frase, oração e período. E agora nós vamos ver os tipos de sujeito, tá bom? Eu ainda estou aprendendo a mexer em tudo, assim, então às vezes eu fico meio confuso, tá? Mas vamos lá, então. Então, os tipos de sujeito a gente fala assim que são os termos essenciais da oração. E o que são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado, né? Sujeito é aquele que faz uma ação e o predicado fala da ação desse sujeito, fala sobre esse sujeito. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. Lucas estava tranquilo. O sujeito, quem que é? É Lucas, né? Quem estava tranquilo? Lucas. E o predicado estava tranquilo. Nesse aqui nós temos um caso invertido, tá? Ficaram velhas todas as minhas amigas. O sujeito é todas as minhas amigas. E o predicado ficaram velhas. Mas aí você me pergunta, professor, como que eu sei quem que é o sujeito? Tem um jeito fácil de achar? É um jeito fácil de encontrar? Sim, a gente tem uma formulinha, vamos dizer assim, para ajudar vocês a encontrarem aí o sujeito. Então, para se descobrir o sujeito de uma oração, pergunta-se quem ou o que antes do verbo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer para achar o sujeito, na verdade, é você achar o verbo, ok? Eu vou pegar aqui e vou mostrar uma coisa para vocês. Ponteiro, a caneta. Então, Ernesto quebrou o vaso, né? Qual que é o verbo? A primeira coisa que eu acho aqui é o verbo. E aí eu pergunto, né? Quem quebrou o vaso? A minha resposta vai ser Ernesto. Então, Ernesto aqui é o meu que? Sujeito. Sujeito. E o resto é o predicado. Todo o resto, depois do verbo, é o predicado. Ok? Então, quem quebrou o vaso? Ernesto vai ser a resposta. O vaso foi quebrado por Ernesto. Qual que é o verbo? Foi quebrado. O que foi quebrado por Ernesto? O vaso. Nesse caso, o sujeito é o vaso e não mais Ernesto, porque aqui mudou-se a ordem, tá bom? Mudou o sujeito dessa oração. Então, sempre o sujeito ele vai ter um núcleo, tá? E o núcleo do sujeito é a parte do sujeito que carrega o maior significado, ok? Então, assim, quando a gente estiver olhando o sujeito, a gente tem que ver qual que é a palavra que tem mais significado ali dentro e que faz mais sentido. E aí a gente chama isso de núcleo do sujeito, tá? Então vamos lá. Aquela garota linda, inteligente, educada olhou para mim. Então, quem olhou para mim? Aquela garota linda, inteligente, educada. Pode ver que você tem aí várias palavras, tá? Aquela garota linda, inteligente e educada. Bom, qual que é o substantivo aqui, né? Garota. Garota é o substantivo. Geralmente, o substantivo vai ser o quê? Vai ser o núcleo. Então, todo esse aqui é o meu sujeito, ok? Aquela garota linda, inteligente e educada. Mas o núcleo do sujeito que dá sentido ao meu sujeito é garota. Se você tira a palavra garota, fica confuso, fica sem sentido. Olha lá, aquela linda, inteligente e educada olhou para mim. Quem que era linda, inteligente e educada? Ok? O Colégio Sagrado Coração de Maria completa 50 anos. Quem completa 50 anos? O Colégio Sagrado Coração de Maria. E aí, professor, aqui, qual que é o núcleo do sujeito? Mais uma vez, a gente olha a palavra que se eu tirar, perde o sentido.
O Sagrado Coração de Maria completa 50 anos. Mas quem que é o Sagrado Coração de Maria? Eu não sei. Então, eu sei que aqui, ó, o colégio completa 50 anos. Aí a frase tem sentido. Então, esse aqui vai ser o quê? O meu núcleo. Ninguém faltou hoje. Quem faltou hoje? Ninguém. Ninguém, nesse caso aqui, ele vai poder ser o quê? Ele vai poder ser o núcleo. Classificação do sujeito. Então, você classifica o sujeito pelo número de núcleos que ele tem, ok? Vamos começar pelo sujeito simples, que é aquele que possui apenas um núcleo. Olha lá. Ficou imunda a roupa da festa. Predicado e sujeito simples. Então, o que ficou imunda? A roupa da festa. Quantos núcleos tem a roupa da festa? Só um. Então, vai ser o quê? Vai ser sujeito simples. Ninguém faltou. Ninguém faltou. Quem faltou? Ninguém. Então, o núcleo do sujeito aqui é ninguém. Luiz Inácio Lula da Silva adoeceu. Repare que aqui eu tenho um nome composto, tá? Um nome composto, tem mais de um nome. Então, todo esse nome vai ser o núcleo, ok? Todo esse nome vai ser o núcleo do meu sujeito. E vai ser um sujeito simples, não é porque tem mais de uma palavra que vai ser mais de um sujeito. Então, imagina eu, por exemplo, eu me chamo Marcos Vinícius Ulian. Eu não tenho um núcleo para Marcos, um para Vinícius e um para Ulian. É uma pessoa só, é um nome só. Na verdade, é porque o nome aí, ele é composto nesse caso, ok? Olha lá, o filho de Eike Batista vacilou. Quem vacilou? O filho de Eike Batista. Qual que vai ser o núcleo aqui? Filho, tá? O filho, porque quem vacila é o filho e não o Eike Batista, tá bom? Sujeito simples. E agora nós vamos para o sujeito, né, composto. O sujeito composto é aquele que apresenta 2 ou mais núcleos no interior do seu sujeito, ok? Então pode ter 3, 4, 5. Então, o Brasil do rico e o Brasil do pobre são diferentes. O que são diferentes? O Brasil do rico e o Brasil do pobre. E aí, qual que é o núcleo aqui? Né? No caso, vai ser Brasil tanto de um lado quanto do outro, porque a gente tem aqui, no caso, 2 Brasis. Um que é rico, né? E o outro que é pobre. Então, é um sujeito que? Um sujeito composto, tá? Morreram ano passado Steven e Ana. Quem morreu ano passado? Steven e Ana. Então, eu tenho ali um sujeito composto também. Steve e M. Olha eu falando Anne, M. Steve e M, ok? Predicado e o sujeito ali composto. Eu e você seremos felizes. Eu e você, aqui é o núcleo, tá? É um sujeito composto também e o predicado logo em seguida. Então, quem será feliz? Né? Eu e você. Shrek e Fiona se casaram. Quem se casou? Shrek e Fiona. Tá vendo que são 2 pessoas que se casam ali no caso? Então, o sujeito, ele também é um sujeito composto. Saúde, educação e segurança são fundamentais. Então, eu tenho aí saúde, educação e segurança são fundamentais. Quem são fundamentais? A saúde, a educação e a segurança. Então, eu tenho 3 núcleos aí. Saúde, educação e segurança dentro do meu sujeito, ok? E aí, o que forma um sujeito composto. Oração na ordem inversa. Tomem cuidado que às vezes a oração aparece na ordem inversa. E o que é uma oração na ordem inversa? É quando o predicado está na frente do sujeito. Igual ali, os alunos da 6ª e 7ª série chegaram atrasados. A ordem correta seria essa. Mas ali estão assim, chegaram atrasados os alunos da 6ª e da 7ª série.
Por isso que eu falo que é importante. A primeira coisa que você acha para analisar uma oração e achar o sujeito dela é achar o verbo dessa oração. Quem é que chegaram atrasados? Os alunos da sexta e da sétima série. Então você tem um sujeito ali e o predicado. Faltam 2 páginas para eu ler o livro todo. Então, quem é que faltam? Quem é que faltam? E aí, como que fica essa? Faltam 2 páginas para eu ler o livro todo? Então, o predicado e o predicado. Para eu ler o livro todo, faltam 2 páginas. Sujeito simples. E aí, como ficaria? 2 páginas faltam para eu ler o livro todo, se fosse na ordem direta. Então, às vezes, fica confuso. E aí você tem que tentar organizar isso na sua cabeça para que você ache esse sujeito, tá? O sujeito dessa o quê? Dessa oração. Dentro de uma ordem invertida, tá? Isso pode acontecer com vários tipos de orações, mas assim, é legal você prestar atenção. Quando você está estudando, por exemplo, o inglês, né? Você vê muito isso, o deslocamento do sujeito, o deslocamento do adjetivo. Então, aprender essas estruturas ajuda você e facilita você a aprender outra língua também. Tá, pode ser que agora você não se preocupe muito em aprender inglês, ou então não está muito interessado, não é uma prioridade na sua vida. Mas dependendo do que você vai estudar mais para frente, é importante você lembrar disso que eu estou falando agora, porque você vai usar bastante. E falar inglês hoje é uma coisa que vocês vão ter que conquistar com o tempo, tá bom? Então, sujeito oculto, desinencial ou implícito. Quando o sujeito não aparece na oração, tá? Ele é oculto ou desinencial quando ele não aparece na oração. Então, sujeito oculto. Vamos olhar aqui esses exemplos de sujeito oculto que eu trouxe para vocês. Fomos ao mercado. Quem foi ao mercado? O sujeito aqui dá pra gente imaginar. Nós fomos ao mercado. E também dá pra gente saber isso através, né? Desculpa. Dá pra a gente saber também através do que? Dessa marca aqui, ó, da marca verbal. Tá vendo? Fomos. A gente já sabe que ela pertence à primeira pessoa do plural. Então, nós fomos ao mercado, tá? Eu coloquei esse nós aqui, ó, na verdade ele não vai aparecer na oração, tá? Eu coloquei aqui só a modo explicativo para mostrar para vocês que esse sujeito tá oculto, mas ele não aparece na oração, tá? Então, sujeito oculto. Sou feliz. Quem é feliz? Eu. Eu sou feliz. Então, o sujeito dessa oração é eu, mas ele está o quê? Oculto, ele não aparece. Sujeito oculto e o predicado. Foram ao mercado. Quem é que foram ao mercado? Eles. Eles não é sujeito oculto. Quando tiver na terceira pessoa do plural, o sujeito fica o quê? Indeterminado. Tá bom? Você não sabe quem é o sujeito. Eles, você não sabe quem é eles. Então ele fica o quê? Fica um sujeito indeterminado, ok? Então é bom vocês prestarem atenção e fazerem uma marquinha aí, anotar isso com isso, porque as pessoas sempre erram isso nas provas, tá? Sempre coloca o sujeito oculto. E isso é pegadinha de vestibular, é pegadinha de concurso público, então é bom vocês prestarem atenção, tá? Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito não é oculto, e sim indeterminado. E agora nós vamos para o sujeito indeterminado, que é aquele que não pode ser identificado pelo contexto. Nós temos dois tipos, duas maneiras de se identificar o sujeito. A primeira é usando o verbo na terceira pessoa do plural, que foi isso que eu acabei de passar para vocês. E eu tenho um exemplo. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Ok? Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Quem é que colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta? Eles. Como são eles, eu não sei quem que é, sujeito indeterminado. Usam-se verbos na terceira... A segunda maneira de você
em determinar o sujeito é usando o verbo na terceira pessoa do singular, tá? Acompanhado da partícula ser, que é o índice de determinação do sujeito. Aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa, ok? Precisa-se de técnicos de informática. Precisa-se de quê? De técnicos de informática. Esse daqui é o predicado. Aqui não vai aparecer o quê? Não vai aparecer o sujeito. Não vai aparecer o sujeito, tá? Então, precisa-se de técnico de informática. Quem é que precisa? Então, eu não sei quem é que precisa. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que tem esse C aqui, tá? Que é o índice de determinação do sujeito, e tem uma preposição na frente. Toda vez que você tiver o índice de determinação, o C, na verdade, com uma preposição, você vai saber que a gente está diante de um sujeito indeterminado, ok? E oração sem sujeito, que é o último tipo de oração que nós vamos ver aqui, tá bom? E existem 3 maneiras de da oração não ter sujeito. Vamos lá, para o primeiro caso. Então, vamos lá. O primeiro caso. Verbo haver usado no sentido de existir, com verbos que indicam fenômenos físicos da natureza, e com os verbos fazer, haver, ir e ser indicando o tempo decorrido. Verbo haver usado no sentido de existir. Havia um problema sério naquele canal. Repare que esse havia tem o sentido de existir. Eu posso trocar pelo verbo existir. Existia um problema sério naquele casal. Eu troco sem problema. Mas como está com o haver quando está no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. E por ser um verbo impessoal, ele não tem pessoa. E aí ele não vai ter sujeito, ok? Havia vários problemas naquele canal. Repara uma coisa, tá? Isso aqui já é uma dica de concordância verbal. Havia e não haviam vários problemas naquele canal, ok? O verbo haver sempre fica no singular quando ele estiver no sentido de existir. Olha lá, quando a gente coloca existiam vários problemas naquele canal. Já há uma diferença. Quem é que existiam? Vários problemas, tá? Naquele canal. 2. Com verbos que indicam fenômenos físicos da natureza. Por exemplo, chover, nevar, ventar, amanhecer, etc. Chove lá fora. Quem é que chove? Tem jeito de você chover? Não, quem chove é o tempo. Então, assim, não tem esse tipo de verbo não tem sujeito. Olha outro. Nevou em Chicago. Quem é que nevou, né? Então, assim, também não tem sujeito. E os verbos fazer, haver, ir e ser, indicando o tempo decorrido. Então, faz 3 anos que estudou nesta faculdade. Ó, é um tempo que transcorre. Faz 3 anos. E o faz aqui, ele não está no sentido de fazer. Tá? Ele não é o verbo fazer, né? Ele fez as disciplinas de história. Não é esse. Olha, faz 3 anos, aconteceu 3 anos, passou 3 anos. Não está no sentido do verbo fazer, e sim indicando um tempo transcorrido, tá bom? Estudou nesta faculdade há 3 anos, né? Estudou nessa faculdade, existem 3 anos, já passou 3 anos que ele estudou aqui. E vai para 3 anos que estudou aqui. Então, é o tempo transcorrido. Esses verbos, eles estão no sentido de tempo transcorrido. E por isso, né, a oração ela é sem sujeito. Tá? São 3 horas. Né? Tempo transcorrido também. Bom, pessoal, esse é o fim da aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Eu vou passar uns links para vocês verem outras aulas da mesma matéria que talvez possam clarear, mas eu estou à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.